Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Vai fazer algumas semanas que a gente vem falando de copy, né? Foram vários conteúdos explicando o porquê da copy, contextualizando com estratégias de algumas empresas. No caso, a gente falou inclusive da própria Red Bull, alguns materiais que foram desenvolvidos aqui pela Unid. E agora é o grande momento, né? Como que a gente usa isso na prática? Como que a gente aplica copywriting na prática? E a ideia aqui é ser bem simples e efetivo no seguinte sentido, como é que você usa tudo aquilo que a gente vem falando e transforma a sua maneira de pensar conteúdo. Beleza? Pedrão, e aí? Por onde a gente começa? É, bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Vamos começar pela definição, né? Lá num dos vídeos atrás, como você falou, a gente já deu uma definição bem mais específica, bem mais profunda. Então, a gente trouxe aqui, basicamente, um pouquinho daquela mesma definição, só pra gente relembrar, que basicamente a copy é basicamente um material, apesar que é tipo escrita persuasiva, mas é importante lembrar que é vídeo, imagem, algum material digital, site, tudo isso é copy. Então, são materiais que têm um objetivo de cativar e convencer a pessoa, né? São materiais de convencimento. Basicamente, a melhor acho que é a definição mais simples e clara que a gente pode colocar aqui. Beleza, copy então a gente pode resumir como qualquer criação que estimule a ação, seja para uma ação de consciência, seja para um despertar emocional ou seja para um despertar efetivo de compra. Indo mais além, a gente pode olhar para estruturas de copy. A gente falou de uma lá atrás, que foi o AIDA, e agora a gente vai trazer uma outra, que é a estrutura de storytelling. Pedro, dá uma recapitulada nessa estratégia do AIDA que a gente falou. É, bom, do AIDA eu peguei uma imagem aqui, né? Para a gente simplificar. O AIDA basicamente, né, é uma sigla para atenção, interesse e desejo e ação. E é basicamente uma estrutura que tem o objetivo de seguir esses tópicos em si. Então, primeiro ponto, você chama a atenção da pessoa, você gera interesse e desejo nela. Muitas vezes a atenção está ligada à pessoa tá na internet, né, tá rodando a timeline de alguma coisa, e a partir disso, beleza, você chamou a atenção da pessoa por algum motivo, então tem que ser rápido e prático, objetivo. No interesse, você puxa a pessoa muitas vezes para algo emocional, ou se está num momento na qual ela já é emocionalmente ligada à sua marca, talvez trazer alguns pontos de quebra de objeção, e enfim. Por fim, você gera a ação da pessoa. É importante deixar muito claro que a ação nem sempre é de venda. Então, a ação pode ser subjetiva, a ação pode ser que ela se torne um seguidor seu, pode ser que ela simplesmente curta e faça parte desse conteúdo que você acabou de criar. Então, enfim, chamada para ação. Exato. E o que eu acho interessante do AIDA é que ele é um método simples para explicar aquilo que acontece diariamente com as audiências do digital ou qualquer outro universo quando a gente está falando de marketing. Pensando que, vamos especificamente no digital, a janela de oportunidade ela é muito curta. Por isso que hoje as estratégias elas estão extremamente fragmentadas em micromomentos, porque as janelas de interação elas ficaram curtas, as janelas de atenção ficaram mais curtas ainda. O que isso significa? Que você tem que trabalhar esse despertar emocional, esse ganho de consciência, esse estímulo para compra ao longo de uma jornada que você estrutura. O AIDA, ele resume tudo isso de uma forma simples, uma forma direta e uma forma aplicável. Indo além agora do AIDA, a gente vai para uma linha mais do storytelling. Eu acho interessante colocar uma questão com relação ao storytelling. Você não precisa usar a jornada completa. Esse é um ponto bem importante. Você não tem que usar os 3 atos com toda a estrutura que está sendo proposta ali para ela funcionar. É importante que tenham os atos, mas não necessariamente todo esse ciclo, porque nem sempre você consegue ter tempo suficiente para traçar essa jornada de ponta a ponta. E aí entra de novo o AIDA, recapitulando. Muitas vezes essa jornada ela é desmembrada em micromomentos e você tem que entender exatamente cada momento para trabalhar o estímulo com a sua audiência ou com o seu possível cliente. Pedrão, explica pra gente essa questão da jornada do herói. Bom, a jornada do herói basicamente, é uma jornada que existe há muito tempo, né, apesar de uma pesquisa de historiadores, então foi percebido que é da história lá antes de Cristo,
que basicamente vários mitos, né? Mitos, histórias de deuses, tanto no Ocidente quanto no Oriente, seguem um padrão. E o percebido disso é o seguinte: a nossa história, a forma como a gente entende a história é um padrão. Então, pensando nesse sentido, você trazer essa padronização, quando você traz o storytelling e padroniza isso, você consegue fazer a pessoa sentir que ela está nessa história, que isso faz parte da vida dela, porque é o dia a dia dela. Todo dia você vive o storytelling. Claro que tem momentos, pode ser que seus desafios não sejam os desafios de matar monstros, mas são seus desafios. Você sempre começa no mundo comum, você sempre passa por desafios e você sempre volta com o Elixir, que é a resolução desse desafio que você teve. Todo dia você passa por isso. Exatamente. E que... Pode falar, desculpa, eu ia te cortar. Não, e só para finalizar, isso também do que você falou das etapas é muito importante, porque você pode fazer parte desse ciclo inteiro dele. Você pode colocar, por exemplo, vamos dizer que você quer vender um exemplo simples, produtos para cabelo. Você pode colocar que a pessoa está no mundo comum, que ela vive com o cabelo oleoso, ou vive com o cabelo com queda de cabelo. Então, beleza, ela tem esse problema. Aí você pode entrar com o seu produto como um mentor dela, por exemplo, e desse mentor você consegue, beleza, com o meu produto, com as minhas dicas, você pode melhorar seu cabelo. E por fim, ela volta com o Elixir, que é a solução incrível do seu produto, que agora ela tem um cabelo bonito. Uma jornada compacta, né? Exatamente. Então, é entender que e inclusive todas as etapas você não precisa, tá? Você não precisa... Inclusive tem até ato 1, ato 2, ato 3, é você entender que ela tem um começo, um mundo que ela já conhece, ela tem um problema na qual ela está passando, ela resolve esse problema e isso ela encontra uma solução. O que até é legal de conectar, 2 pontos quando a gente fala da jornada do herói. O primeiro é que, na verdade, a jornada do herói, se você for olhar para uma estratégia um pouco mais de neuromarketing, ela é uma estrutura de ascensão. Então, ela desperta um gatilho de empatia, muitas vezes gerando uma conexão através da descrição do herói. Ela gera um conflito, o que reforça a ação, porque eu já tenho uma identificação, então esse conflito ele se conecta comigo, e com isso eu projeto essa frustração, e ele leva para um terceiro nível, que é a solução. Então, a ideia da jornada do herói é levar você para um ápice. Então, esse levar para um ápice também é um levar emocional, em que você é elevado. E quando a gente pensa nessa jornada conectada com produtos, com serviços, é a mesma história. Esse produto, esse serviço, ele está te levando para um ápice. Ele está te trazendo uma condição melhor, lidando com esse mundo que você vive, que tem esses monstros, que tem esses desafios. Esse é um ponto interessante. O outro é que, se você parar para pensar, a jornada do herói foi a maneira da humanidade de transmitir conhecimento ao longo do tempo. E isso acontecia através dos mitos. Então, os mitos eles eram a forma do conhecimento passar de geração em geração. Inclusive, a gente estava tendo uma conversa ontem sobre isso, fazendo brainstorm com relação a alguns conteúdos. Algumas marcas, elas já estão tão enraizadas socialmente que elas têm mitos atrelados à história dessa marca. E esses mitos se perpetuam e reforçam a ideia dessa marca. Então, isso continua acontecendo hoje. Então, quando a gente pensa numa forma um pouco mais estruturada, para a publicidade, a gente olha para essa jornada com esses elementos. Então, por exemplo, no momento inicial, a descrição do mundo comum ou do herói, ela pode ter elementos mais detalhados, no sentido de apresentar, inclusive, características físicas, apresentar características sociais, de dinâmica, apresentar tudo aquilo que pode estimular uma conexão inicial. E com a estrutura que vai sendo montada ao longo do tempo, você pode aplicar esses elementos, inclusive, por exemplo, quando a gente fala ali do mentor, que é a solução, ou quando a gente fala do desafio, que é o inimigo. Esse inimigo, ele pode ter uma descrição detalhada e específica com relação a esses elementos. Por exemplo, esse inimigo vem de uma rotina do dia a dia que a pessoa está cansada e ela não consegue lidar mais com isso. Ou esse inimigo, ele se apresenta através de uma condição social que ele quer superar. Ou esse inimigo, ele está atrelado a um processo de autoconhecimento que ele pode ter a partir de um curso que ele venha fazer. Então, é muito interessante perceber que esses elementos, eles podem ser desmembrados de forma
mais contextualizada de acordo com esse produto, a jornada desse produto. Agora, um ponto interessante, a compra, ela acontece muito por impulso, por mais que essa jornada ela é toda estruturada. E as marcas que entendem isso, elas fazem isso que o Pedro trouxe, essa jornada compacta, porque como são esses micromomentos acontecendo o tempo todo, nem sempre você tem tempo para envolver dessa forma. Trazendo para nosso dia a dia, é só a gente olhar os filmes que eles são mais da cultura pop, eles tendem a ter um tempo mais curto, eles tendem a ser filmes menores, então 1 hora e meia de filme, é aquele filme sessão da tarde, né? Mas quando a gente pensa, quando existe um nível de consciência da audiência maior, a gente tem filmes de 2 horas e meia, 3 horas ou até mais que isso. Então a jornada depende muito da audiência, o tamanho dessa jornada e o tempo de estímulo e conexão. É, Retomando aqui, pode falar, só um Pedro. exemplo que eu queria dar dos filmes, acho que 2 exemplos muito bons. Exemplo, né? Vamos pegar o Sonic que acabou de sair, né? Uhum. O Sonic 1 teve 1 hora e meia, mais ou menos, né? Esse já teve mais de 2 horas, por exemplo. Muito interessante. Continuação, né? É uma continuação do filme, exatamente. Então, o público já gostou, já teve muita audiência, as pessoas já conhecem os personagens, já gostaram, já entenderam. Então agora a gente pode mergulhar aquele universo e ficar 2 horas falando sobre ele. Exatamente.